Olá, pessoal do Já Passei Educação. Meu nome é Professor Fábio. Eu vou fazer aqui a análise de mais um edital, o edital da cidade de Caruaru, grande Caruaru, né? Tem uma festa bem bacana lá também, nos festejos juninos. Então, grande cidade de Caruaru, que abriu o concurso, e você terá o curso aqui de professor 1, né? E tem vagas também para professor 2. Você vai ter aqui no Já Passei Educação o curso de professor 1. E eu vou fazer análise do edital. Meu nome é Professor Fábio Inácio. Se você não me conhece, estou nas redes sociais aí. Sou diretor de escola, já fui secretário de educação, tenho aí uma vasta experiência em concursos, muitas aprovações, e estou aqui para apresentar esse edital para você do IBAN, né? A banca será o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é o IBAN, para você fazer inscrição sempre pelo site, né? O IBAN é www.iban-concursos.org.br, sempre tudo pelo site, né? Então você tem que entrar lá, acompanhar, tá? Quando tiver, né, que mandar alguma coisa, por exemplo, como candidato que precisa de condição especial, aí você tem que mandar o laudo, justificativa médica, aí sim é por SEDEX, né? Então tá aqui descrito, você tem que mandar um SEDEX ou uma R, né, com aviso de recebimento, durante o período de inscrição, compreendido de 8 de maio até 22 de junho, tá ok? Para esse endereço aqui no Rio de Janeiro, na rua Buenos Aires, número 19. Então, aqui todas as instruções, né, de candidatas lactantes também, que devem informar caso seja a sua necessidade, também aí providenciar a pessoa que vai acompanhar, né, tudo tem que ser informado para a banca, ok? Para que você não tenha problemas, certo? Então, é sempre importante. Candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo nome social também tem que informar a banca. Então vamos ver aqui as etapas, né? O edital foi publicado em maio, dia 2, a inscrição é do dia 8 ao dia 22, a data limite para o pagamento é dia 23, verificar se a inscrição foi deferida até o dia 27/6, solicitação de isenção, né? Só um prazo aí de 4 dias, do dia 8 até o dia 12, divulgação dos pedidos de isenção dia 12/6, né? Às vezes pode ser que quando você já esteja assistindo esse vídeo, esse prazo já tenha passado, né? Então, do período de isenção. A aplicação das provas está prevista para dia 6 de agosto, e a publicação no gabarito dia 7. Então aqui você tem um cronograma do concurso, né? Aqui publicação resultados parciais dia 4 do 9, lá em setembro, né? Os recursos, as fases de recurso, que são sempre 2 dias. Então você tem aí todo o cronograma do concurso e o resultado final previsto aí lá para o dia 27/10/2023. Tem os anexos aqui no edital, né, de entrega de títulos, solicitação de isenção, do conteúdo, né? O que você precisa para ser investido do cargo, né? O que sempre solicita, né? Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos civis e políticos, ou seja, você tem que estar com as suas obrigações, né, em dia, tanto os militares, eleitorais, tem que ter idade mínima de 18 anos na data da convocação. Professor, eu posso fazer o concurso com 17 e quando me convocar, se eu tiver 18, ok? Ok, tá, gente? Você pode fazer inscrição no concurso em qualquer situação, tá? O problema é depois você precisa ter os requisitos necessários para a investidura do cargo. Exemplo, eu posso fazer um concurso cujo diploma eu ainda não tenho, eu estou cursando. Mas se na época que eu for chamado eu tiver, ok, tudo bem. Reserva de vagas para pessoas com deficiência, o percentual de 5%, né? Aí você tem que encaminhar lá os laudos, tudo certinho, de acordo com a lei, né? Sabe que não é todas situações que são enquadradas como deficiência, algumas recentemente, até por súmula do Supremo
Tribunal de Justiça, como a questão monocular, foram aceitas, né? Então, você já pode, se o seu caso, né? Você pode fazer inscrição, e aí também aqui é por SEDEX ou AR, tá bom? Dirigido lá para o Instituto Brasileiro, lá na Rua Buenos Aires, no Rio de Janeiro, e tem que ter aí os últimos 12, o laudo tem que ser dos últimos 12 meses para você fazer a sua inscrição como pessoa com deficiência, né? E aí você participa do concurso normalmente. Se você tiver uma necessidade especial, você vai requisitar isso também, uma prova ampliada, uma prova em braille, você vai fazer essa requisição e, obviamente, você vai participar das vagas e também da lista geral, tá? Inscrição no concurso do dia 8/5 até 22/6, o valor é R$ 97,00, né? Ah, professor, tá caro, né? É, R$ 97,00, mas é importante porque pode ser aí a sua vaga definitiva, né? Então você vai pagar isso, gerar o boleto, e vai pagar aí normalmente aí pelo seu banco ou através do internet bank, dos aplicativos. Não pague em cheque, agendamento bancário, Pix, transferência, isso não pode, tá, gente? Então, aí você vai pagar, tem um prazo final lá, né? Até às 21 horas, ó, preste bem atenção, do dia 23/6. Então não vai deixar, até o dia 23, aí você lembra 11 horas da noite, né? E aí perde a inscrição, tá? Porque é até 9 horas. E o IBAN não se responsabiliza por intermediadores de pagamento, então são aquelas carteiras digitais, né? Por exemplo, PicPay, PayPal, Recarga Play, PagSeguro. Sempre procure pagar pelo banco, porque é muito mais seguro, e não que não seja esses pagamentos. Eu utilizo vários desses, mas no caso do concurso, para você não ter problema, né? Você não ter nenhuma dor de cabeça aí. Eu, por exemplo, sempre usei essas carteiras aqui, nunca tive problema, mas enfim, a banca recomenda, a gente segue, né? Porque o edital é a regra do jogo, então é importante conhecer a regra do jogo, né? É de inteira responsabilidade do candidato, a conferência, a confirmação dos dados de inscrição, e também você tem que estar atento, porque todas as divulgações do local da prova, tudo é sempre pelo site. Professor, eu não fui avisado. Não, é você que tem que ficar lá atento, porque tem um cronograma e você tem que estar atento. Vai publicar o dia da prova, os locais, né? Qualquer dúvida, sempre você pode recorrer à banca através do e-mail, dos telefones, né? Aqui a questão da isenção, né? Então, aqui somente para o candidato que tem suficiência financeira, né? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já tenha passado o período da isenção, mas todo concurso tem esse período, às vezes é um pouco curto, de isenção, né? Para aquelas pessoas que não têm condições de pagar as taxas, eita, saiu taxas aqui, taxas, né? Então, só para você ter ciência disso. O processo, né, as provas objetivas, elas terão caráter eliminatório. A banca IBAN trabalha com 4 opções de respostas, A, B, C e D, tá? Então, você vai receber lá um cartão de resposta, e aí você tem que marcar, sempre muita atenção na hora de preencher, porque você não pode errar lá, porque o cartão é único, né? Então, se você errar, perdeu, né, aquela questão. Então, muita atenção. Eu sempre recomendo, pega um lápis, faz uma marquinha bem de leve mesmo, tá? Aí depois você vai conferindo, aí depois você passa a caneta ali nos alvéolos, né, para preencher, porque aquilo é feito uma leitura pelo computador. Tem prova dissertativa, né, que é de caráter eliminatório e classificatório, a qual você terá que produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa e versará sobre um dos componentes da prova dispostos no anexo 3, né? Então a prova dissertativa, ela vale 40 pontos, tem que ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30. Significa o quê, gente? Que você nem pode ter menos que 25, nem mais que 30, tá?
É uma dissertação, né? Então, você vai fazer essa dissertação aí de no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas, certo? Serão corrigidas as provas dos candidatos aprovados e classificados na prova objetiva, ou seja, se você não passou na prova objetiva, a sua dissertativa nem será corrigida. E a de professor 1 é classificado até 3 vezes o número de vagas que tiver na ampla concorrência. Então, vai corrigir lá o número de vagas vezes 3. Né? O professor 2, até 4 vezes o número de vagas. Arte, ciência, educação física, ensino religioso, história, até 5 vezes o número de vagas. Tá? Então, vai ser corrigido nessa situação. Então, os classificados, a correção das provas dissertativas com deficiência, observará a seguinte regra: classificados até a 34ª colocação na listagem especial, né? Estamos falando aí de candidatos com deficiência, aqui para a língua portuguesa e matemática até a 12ª colocação, e para arte, ciência, história, geografia e inglês até a 8ª, e para ensino religioso até a 2ª colocação, isso para candidatos com deficiência. Caneta tinta azul, né, ou preta, deve ser escrita com grafia legível, tá, gente? Isso é muito importante, você precisa ter uma letra que as pessoas entendam ali, porque senão são muitas provas para corrigir. Então, se você faz uma grafia muito ilegível, você vai perder ponto, certo? Não pode ter qualquer marca que identifique você, porque isso te elimina. Não use a linguagem, tem que ser sempre a linguagem formal, tá? Utilizando, saiu aqui, a linguagem formal, sempre utilizando aí a língua portuguesa. Cuidado com os vícios de WhatsApp, linguagem da internet, né? VC não existe na língua portuguesa, na 1 também não, tá? Então, muito cuidado, porque eu já peguei candidato escrevendo com... infelizmente. Então, assim, aí você perde, né? Pontos importantes. Então, como será avaliado? Pelo conteúdo, 10 pontos, como você tratou o tema, como você analisou, o senso crítico em relação ao tema, a consistência dos argumentos, clareza, coerência e encadeamento, né? Então, isso, se você não cumprir isso, você vai perdendo ponto. Estrutura, respeito ao gênero solicitado, progressão textual, encaminhamento de ideias, articulação de frases e parágrafos. Lembrando que é uma dissertação. Então, dissertação tem aquela modelinho básico, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você tem que ter coerência, coesão, né? Expressão, 6 pontos, avaliação da expressão por conta do domínio da modalidade da língua portuguesa, como que você está tratando o tema, né? Se você está escrevendo direitinho, com concordância, com tudo certo, para que você não cometa aí erros, certo? Então, é muito importante. Epa, deu uma pane aqui, voou tudo aqui. Espera aí que eu vou voltar aqui na página. Agora, vamos lá. Calma, vamos voltar aqui que deu uma falha aqui, mas já voltamos aqui, tá? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você tem que escrever de um formato respeitando a língua portuguesa, certo? Direitinho, né? Para você não perder ponto. Linguagem formal, sempre buscando aí uma excelência aí na escrita, tá bom? Já voltamos aqui, pronto. Coisas de computador, né? Então, assim, procure escrever dessa forma, expressando aí a gramática, né? De acordo com o acordo ortográfico da língua portuguesa. E, claro, você vai ter um rascunho ali para fazer. Esse rascunho você pode fazer do jeito que você quiser, mas você depois tem que passar a limpo na folha definitiva. Nota 0 ao candidato que não conter o número de inscrição nos locais especificados do caderno de prova, não responder a proposta formulada, né? Informações não articuladas, estiver em branco, for escrito a lápis, letra ilegível, apresentar espaçamento excessivo entre as letras, né? Aquele pessoal, precisa fazer 25 linhas, vou dar um espaço maior.
a banca desconta ponto, tá? Então, a realização das provas objetivas e dissertativas, né? A data é 6 de agosto, abertura do portão às 8 horas, fechamento às 9, isso para professor 2. Início das provas às 9h05 e 4 horas de prova. Professor 1, às 14h30, abre o portão, fecha 15h30, começa 15h35 e 4 horas de prova. Professor, posso fazer 2 provas no dia? Eu tenho formação para PEB 2, professor 2, né? E professor 1. Pode? Pode, claro, né? Só lembra aí que você vai fazer uma prova de manhã e uma prova à tarde com dissertação, ok? Então é importante, o cartão de confirmação não é enviado via postal e aonde você vai ver no site, aonde você vai fazer a prova. A prova é na cidade de Caruaru e em municípios vizinhos. Gente, teve muita inscrição, não cabe ali em Caruaru. Pode ser no município vizinho? Pode, tá no edital. Às vezes tem gente que fala assim, eu fiz a inscrição para Caruaru e me mandaram para outra cidade. Tá no edital, certo? Leve lá, né, sempre o documento com foto, caneta, esferográfica, tinta azul ou preta. Leva 2, né, gente? Eu falo que para passar num concurso, começa como você chega na prova. Então, um dia antes, você já separa o estojo, caneta, já separa o documento, para você chegar tranquilo. Você já sabe onde é, você vai chegar com antecedência. Por quê? Imagina o candidato que deixa tudo para o dia. Acorda, vai procurar caneta, vai procurar identidade, não acha, já começa a ficar nervoso, esbaforido, depois aí atrasa, aí sai correndo, aí chega lá na prova já suando, desesperado, já chega mal, né? Então é importante isso, carteira de identidade, carteira de motorista com foto, para você fazer a foto legal, né? Então tenha muito tranquilidade, cuidado para você não levar documento que não é aceito, aquela carteirinha de estudante, certo? Tem que ser documento oficial, né? Por exemplo, a carteira de trabalho, um passaporte, tudo isso serve. Sempre um documento com foto, tá? Então, cuidado, né? Os aparelhos eletrônicos sempre desligados, não pode qualquer tipo de aparelho. Relógio, eu tenho um relógio, não pode, tá? Porque hoje os relógios, muitos deles têm, né, equipamento de transmissão de mensagem. Então eles recomendam que não leve nenhum aparelho para não causar problema. Porque às vezes você desliga o aparelho, toca um alarme, né? Chapéu, boné, protetor auricular, nada disso pode, gente. Nada, gorro. Eu gosto, não pode. Tá no edital, aí não cria caso lá porque tá no edital, certo? Gabaritos serão publicados aí no dia 7 de agosto, sempre no site. Você tem também a prova de títulos, né? E aí você tem que apresentar os títulos. Esses títulos serão considerados para as pessoas que foram aprovadas seguindo o mesmo critério da correção da prova dissertativa, né? Então até 3 vezes o número das vagas, português e matemática até 4, segue a mesma orientação também para pessoas com deficiência, né? Até 34ª colocada, para avaliação do título. Então, os títulos, o que você pode enviar? Aquele de lato sensu, que é aquela especialização de 360 horas reconhecidas pelo MEC, você pode enviar até 2 títulos, valendo 1 ponto, aí você tem mais 2 pontos na nota. Professor, não tem o título, não tem problema, tá? Não é obrigatório ter título. O título é classificatório. Se você tiver bom, que você ganha mais uns pontinhos. Se você tiver um mestrado, né, diploma, tudo certinho, histórico, papapá, um título vale 3 pontos, então você ganha 3 pontos. Se você tiver um doutorado, você tem 4 pontinhos aí, certo? Então tem que apresentar o documento tudo certo, com o histórico, com o diploma, né, reconhecido pelo MEC e tal. E a pontuação máxima da prova de títulos é 9 pontos, ou seja, você pode apresentar 2 especializações, o mestrado e o doutorado. Aí neste caso você teria 9 pontos, certo? Não é todo mundo que tem isso. A apresentação dos títulos você tem que enviar no período de 5 a 8 de setembro, né? Então quem vai enviar os títulos é quem passou na prova objetiva, certo? Aí o remetente aqui, ó, destinatário,
é enviado pelo correio, sempre de acordo aí com as instruções, né? Então, você tem que mandar os títulos aí certinho via SEDEX. Se tiver alguma irregularidade nisso, você poderá ter sua pontuação anulada, tá? Então, é importante você mandar aí os títulos de forma bem correta, ok? Certo? Vamos lá, contagem de pontos, né? Então, as contagens de pontos vão a soma aí das provas, né? Prova objetiva, depois você passou na objetiva, vai somar a sua dissertativa e depois vai somar os títulos também. Recursos e revisões, sempre normalmente 2 dias após a publicação, né? E aí sempre eu oriento, quando você vai fazer um recurso, ele tem que ser bem fundamentado, ele tem que ser com base na lei, no edital. Não adianta ficar reclamando, chorando, a prova foi muito difícil, essa banca, não sei o quê. Esses recursos já são indeferidos de cara, gente. Você tem que ser objetivo e pontual naquilo que realmente você achou que não foi correto, que feriu a lei, que fugiu do que estava no edital, certo? Então, tem que respeitar a banca, tem que respeitar o prazo para que o seu título, para que o seu recurso seja analisado. Aqui o resultado final, né? Então, se caso tiver empate, sempre prevalece aí o Estatuto do Idoso. Então, quem tem mais de 60 anos, pula na frente se empatar. Prova de conhecimentos específicos é o segundo critério do empate, depois português, legislação educacional e depois dissertativa e maior idade, ok? E também tem a função de jurado, que se você exerceu, você pode encaminhar, né, esse documento e, claro, isso vai contar aí também no critério de desempate. É o último critério de desempate, certo? Então é difícil empatar todo mundo, mas pode acontecer. Aqui as disposições gerais, falando um pouco do concurso, da data, né, o que você tem que fazer, os documentos necessários caso você seja aprovado, passe no concurso e vai ingressar na prefeitura de Caruaru. O que precisa? Toda essa documentação aqui, né? Aí você vai fazer exame médico, tem que levar os documentos, PIS/PASEP, CPF, título de eleitor. Isso quando você passar. Certidão de antecedente criminal da Polícia Federal, da Polícia Civil, né? Então você não pode ter aí nenhum problema aí com a justiça, ok? Que você tenha sido condenado, obviamente, né? Então, aqui as instruções gerais. E aí vem uma parte que eu sempre falo que é a mais importante, né, do concurso, que é aqui, essa também é importante, né? Quantas vagas tem? Olha, professor 1, gente, 238 vagas. É muita vaga. Multiplique isso por 3 para você ter a sua prova dissertativa analisada. Gente, olha, e o que você tem que ter para prestar esse concurso? Que você tem um curso aqui no Já Passei, graduação e licenciatura, em pedagogia, o curso superior. E aí, obviamente, né, anos iniciais, ano fundamental, muita gente tem dúvida, professor, né? Hoje as pedagogias, os cursos de pedagogias mais recentes, quando eu falo mais recente, estou falando de 10 anos para cá, tá? Todos habilitam você a prestar esse concurso. Aí, né, você vai trabalhar, aqui são 226 vagas na ampla concorrência e 12 vagas para PCD. Você vai trabalhar 25 horas semanais, né? E vai ganhar aí um salário de R$ 4.155. Tá interessante esse salário de Caruaru, hein? Vou te falar que muitas cidades aí do Sudeste não estão pagando isso por 25 horas, né? Mais um terço de aula atividade, um salário até que interessante. Aí você vai falar, não, professor, mas tá pouco. Olha, mas tem cidade aqui pela região Sudeste e Sul que não tá pagando isso, viu? Professor de artes, né? Então você tem que ter licenciatura específica, são 22 vagas, né? Um número bom aí, também R$ 4.420. E aí você tem ciências, educação física, 34 vagas para ciência, 28, aí você tem que ter a específica nessa área, e são 26 horas aulas, né? E mais um terço de atividade. E aqui ensino religioso 10 vagas, certo? Aqui são 26 horas também. Geografia são 26 vagas.
História, 26 vagas, todos esses aqui, salário de 4.420, tá? E também inglês são 28 vagas. Um número bom de vagas. E aí eu falo para vocês, ó, professor de língua portuguesa, 62 vagas, matemática, 56 vagas. Eu falo para vocês, ó, quando, gente, coloca no edital 200 vagas, é sinal que vai chamar aí, pode esperar para mais de 300, 400 candidatos. Sendo pessimista, tá? Sendo pessimista, vai chamar mais de 400, 500 candidatos. Com pessimismo, tá? Com pessimismo, porque sempre chama muito mais, né? Então aqui o professor 1 que vai trabalhar ou na educação infantil, educação de jovens e adultos, fase 1 e 2, primeiro ano ao quinto ano do ensino ensino fundamental, né? Professor alfabetizador, e aí as áreas de atuação em educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, educação de jovens e adultos. E aqui tem a atribuição do professor, e o professor 2, lógico, vai trabalhar aí do 6º ao 9º ano e também nas fases 3 e 4, né? Então, nos anos finais. E aqui, gente, professor 1 e professor 2, a prova, né? Conhecimentos específicos, 20 questões, 3, essas valem 3, então elas somam 60 pontos. Então, onde você tem que dar um foco bom aí no conhecimento específico, sem esquecer as outras, né? Português, número de questões 10, vale cada questão 2 pontos, soma 20 pontos. Legislação educacional e suas atualizações, 10 questões, cada uma valendo 1, somando 10. E a prova dissertativa, uma, né, vale 40 pontos, aí você soma. Olha só, conhecimentos específicos têm um peso maior, atenção, né? 20 questões, cada uma valendo 3 pontinhos, então é importante você estar atento a isso, né? E aí o mínimo de pontos que você tem que fazer, ó, 30, 10, 5 e 20, ou seja, para você ser aprovado, você tem que fazer 50% de cada, né, cada item aí para você ser aprovado, tá? Não esqueça, certo? Bom, o núcleo comum, né, português, então aí organização textual, a característica dos textos, discurso direto e indireto, os aspectos semânticos, uso de pronome, metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia, aspectos morfológicos, aí concordância verbal, concordância nominal, regência, aí, né, funções da linguagem, bem característico aí o edital de português. A legislação vem o quê? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E todo, não citou os artigos, aí, então é todo. A LDB também, a Lei Brasileira de Inclusão, o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, o Plano Municipal de Educação de Caruaru, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a Lei Complementar Municipal número 109, que fala dos cargos e dos plano de carreira aí dos profissionais de Caruaru, né, do magistério de Caruaru. Então, tem pouquinha legislação local, né, o plano de carreira, tá? E aí tem também aqui o professor 1, teorias da aprendizagem, desenvolvimento da criança, aí os conhecimentos específicos, né, aquele que vale mais. Prática pedagógica, democratização da escola pública, novas tendências, projeto político-pedagógico, educação inclusiva, bullying, legislação educacional, LDB, BNCC, ECA, Plano Municipal de Educação de Caruaru e o currículo na perspectiva da inclusão do currículo adaptado. Tudo isso você vai ter aqui no Já Passei Educação, organizadinho para você estudar com PDF das aulas dos professores, né? E todo para você aí conseguir passar nesse concurso. Aí vem artes, né, com o conteúdo específico de artes, ciências também, tá? Aí sempre os conteúdos específicos da disciplina, educação física, trazendo aí as especificidades de cada um. Ensino religioso, né, que é obrigatório, isso até questão, pode cair, tá na LDB, é obrigatório você ofertar
para o aluno é facultativo ele se matricular. Então ele é obrigatório a oferta, mas não é ao aluno obrigatório que ele faça, ele é facultativo, né? É claro que alguns municípios colocam na grade ali, tá? Mas a LDB deixa como facultativo para o aluno. Geografia, né? Geografia aqui, ó, vários conteúdos de geografia também bastante extenso. História, né? Teoria da história, correntes historiográficas, escola dos análises, né? Então aí bastante conteúdo bastante conhecido de quem é da área, né? História eu conheço um pouco mais, por isso que eu falei aqui vários conteúdos aí de história, né? Professor de inglês, língua portuguesa e matemática aqui. E aqui no final você tem, aí depois você tem lá no site do IBAN, né? Tem os anexos, tá bom, gente? Então aqui só para você conhecer assim em linhas gerais o edital, né? E espero que você faça curso aqui com a gente, porque vai ser muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar e você vai ter sucesso, tá bom? Um grande abraço aí para Caruaru, terra boa, né? Terra que tem um dos maiores festejos juninos, um dos mais lindos, mais bonitos, cidade que tem uma cultura fantástica. Caruaru, grande Caruaru. Ah, que Caruaru. Bom, até mais e te vejo lá no curso e tô te esperando lá. Grande abraço.